um computador antigo, fontes de energia perdidas e tecnologia impossível. Aqui estão descobertas ocultas que podem reescrever tudo o que sabemos sobre a história. Em 1901, mergulhadores de esponjas explorando um antigo naufrágio perto da ilha grega de Antikythera tropeçaram em algo que não deveria ter existido. Entre os tesouros habituais, estátuas, ânforas, moedas, havia um pedaço de bronze corroído que parecia completamente normal. Só décadas depois, os cientistas perceberam o que tinham encontrado. Um mecanismo tão avançado que reescreveu tudo o que pensávamos saber sobre tecnologia antiga. O mecanismo de Antikythera é um sistema intrincado de engrenagens, mostradores e inscrições de bronze. Foi construído há mais de 2000 anos, mas sua complexidade rivaliza com a dos relógios do século XVIII. Ele podia rastrear os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas, prever eclipses e até mesmo explicar o movimento irregular da Lua. Não é apenas um gadget antigo, é um computador mecânico totalmente funcional. Mas como algo tão preciso poderia existir em um mundo que, de acordo com os livros de história, não tinha nada remotamente próximo a esse nível de engenharia? As varreduras modernas de raios-x revelaram mais de 30 engrenagens interligadas, cortadas com precisão e dispostas com uma sofisticação considerada impossível para a época. O acabamento sugere conhecimento de engrenagens diferenciais, algo que a história nos diz que não foi desenvolvido até milhares de anos depois. O dispositivo era operado com uma manivela, movendo as engrenagens em perfeita harmonia para calcular eventos celestes com precisão surpreendente. Sua descoberta força uma pergunta difícil. A civilização antiga era mais avançada do que pensamos? Se uma tecnologia como essa era possível há mais de 2000 anos, o que mais foi perdido no tempo? Que outras invenções impossíveis estão esperando sob as ondas ou enterradas em ruínas esquecidas? Se o mecanismo de Antikythera destruiu nossa compreensão da tecnologia antiga, esta última descoberta a destrói completamente. Desenterrado em um deserto remoto, este artefato é diferente de tudo visto antes. Um dispositivo de 3000 anos que parece chocantemente semelhante a um celular moderno. Esculpido em um material desconhecido, ele apresenta botões precisos em forma de grade, cada um marcado com símbolos antigos que lembram a escrita cuneiforme. No topo, uma área de exibição recuada sugere algum tipo de interface. Seria esta uma ferramenta computacional antiga, uma relíquia perdida de uma civilização esquecida, ainda mais avançada do que imaginávamos? Esta descoberta levanta questões inquietantes, que podemos não estar prontos para responder. Alguns artefatos não apenas desafiam a história, eles silenciosamente reescrevem as capacidades daqueles que os criaram. Entre eles está o disco Viking, o Nartok, um pequeno e modesto fragmento de madeira encontrado na Groenlândia. Inicialmente descartado como apenas mais uma relíquia quebrada, um exame mais detalhado revelou algo muito mais intrigante. O disco parece ser uma ferramenta de navegação sofisticada, possivelmente uma bússola solar que permitiu aos marinheiros vikings atravessar os mares abertos com precisão surpreendente. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre a navegação primitiva. Os vikings já eram conhecidos como navegadores mestres, mas a sabedoria convencional sugere que eles dependiam de marcos, padrões de ondas e bússolas rudimentares. O disco, o Nartok, no entanto, sugere um nível de precisão que deveria ter sido impossível na época. Ele pode ter funcionado usando um bastão de sombra para rastrear a posição do Sol, permitindo que os marinheiros calculassem a direção, mesmo quando as condições eram menos do que ideais. Alguns pesquisadores acreditam que ele pode ter sido pareado com pedras solares, um tipo de cristal que pode detectar a luz do Sol através da cobertura de nuvens. Se for verdade, isso significaria que a navegação viking era muito mais avançada do que se acreditava anteriormente, permitindo que eles cruzassem grandes distâncias com métodos perdidos no tempo. Mas como eles desenvolveram tal ferramenta? Eles herdaram conhecimento de uma civilização ainda mais antiga ou estavam simplesmente muito à frente de seu tempo? Ferramentas avançadas não se limitavam aos navegadores vikings. Nas ruínas de uma cidade antiga no Irã, arqueólogos descobriram algo que não deveria existir: um olho artificial de 5000 anos. Ele foi encontrado no local do enterro de uma mulher, descansando dentro de sua órbita ocular. Mas esta não foi apenas uma tentativa grosseira de uma prótese. Foi meticulosamente trabalhada, feita de um material semelhante a uma mistura de alcatrão e gordura animal, e polida para um brilho reflexivo. Ainda mais fascinante, tinha delicados filamentos de ouro gravados em sua superfície, possivelmente para imitar a aparência de vasos sanguíneos. Por que uma civilização antiga criaria uma prótese tão sofisticada? Era puramente cosmética, ou tinha uma função mais profunda? O artesanato sugere que quem o projetou entendeu óptica e estética, de maneiras que parecem fora do lugar para a época. Pesquisadores ainda mais estranhos encontraram marcas no olho que poderiam ter sido usadas para fins rituais ou médicos. Essa civilização entendia mais sobre a anatomia humana do que damos crédito. Foi uma tentativa inicial de restauração da visão, ou um símbolo de status para alguém de grande importância.
Quanto mais aprendemos sobre essa descoberta, menos ela se encaixa no que pensávamos saber sobre os avanços médicos antigos. Mas uma coisa é clara, isso não era apenas um ornamento. Foi um vislumbre de um mundo esquecido de conhecimento que levanta questões inquietantes sobre o que mais foi perdido para a história. Alguns artefatos sugerem tecnologia esquecida, outros conhecimento perdido, mas alguns, como o Trundholm Sun Chariot, sugerem uma compreensão do cosmos, muito além do que deveria ter sido possível. Descoberta na Dinamarca, esta escultura de bronze de 3.500 anos apresenta um cavalo puxando um grande disco dourado montado sobre rodas. À primeira vista, parece um artefato religioso, uma representação de uma divindade solar, mas uma análise mais profunda sugere que era mais do que apenas arte. Pode ter sido um modelo astronômico antigo, usado para rastrear o movimento do Sol no céu. O disco em si é dourado de um lado e escuro do outro, espelhando a jornada diária do Sol do dia para a noite. Alguns pesquisadores acreditam que não era apenas um objeto simbólico, mas um mecanismo da Idade do Bronze para entender os ciclos celestes. Se for assim, isso pode significar que as primeiras culturas escandinavas tinham uma compreensão muito maior da astronomia do que se pensava anteriormente, mas onde elas obtiveram esse conhecimento? O design da carruagem tem paralelos com outros cultos solares antigos, do Egito à Mesopotâmia. Essas civilizações compartilhavam informações ou estavam chegando independentemente às mesmas conclusões sobre o cosmos. De qualquer forma, a existência da carruagem solar sugere que muito antes dos registros escritos, a humanidade já mapeava os céus de maneiras que ainda lutamos para entender. Se os povos antigos conseguiam rastrear as estrelas, o que mais eles sabiam? Nas profundezas das selvas do Camboja, o templo Ta Prohm guarda uma escultura que tem confundido os arqueólogos por anos. Aninhada entre representações de animais como macacos e búfalos aquáticos, há uma figura que parece chocantemente familiar. Uma criatura com uma fileira de formas semelhantes a placas ao longo de suas costas, lembrando um estegossauro. Mas como um artista do século XII, poderia saber sobre um dinossauro que supostamente foi extinto há 150 milhões de anos. Alguns argumentam que a escultura é pura coincidência, uma representação estilizada de outro animal. Outros sugerem que culturas antigas podem ter desenterrado fósseis e reconstruído criaturas do passado, assim como os paleontólogos modernos. Mas a precisão assustadora da escultura levanta uma possibilidade ainda mais absurda. Humanos e dinossauros alguma vez coexistiram de alguma forma que a história se recusa a reconhecer. A resposta oficial é não. No entanto, representações de criaturas semelhantes a dinossauros aparecem em mitos e esculturas ao redor do mundo. A escultura de Ta Prohm pode nunca fornecer uma resposta definitiva, mas nos força a reconsiderar o quanto da história da Terra permanece enterrada, tanto no solo quanto nas histórias de civilizações antigas. Alguns mistérios estão à vista de todos. A taça de Licurgo, uma intrincada taça de vidro romana que remonta a 1600 anos, está em museus há décadas. Mas foi somente quando cientistas modernos a examinaram sob diferentes condições de iluminação que sua verdadeira natureza foi revelada. A taça muda de cor, brilhando em vermelho profundo quando a luz passa por trás, e mudando para verde quando iluminada pela frente. Esse efeito é causado por nanopartículas de ouro e prata embutidas no vidro, uma tecnologia tão avançada que os cientistas hoje lutam para replicá-la. As partículas são menores que 1/1000 de um fio de cabelo humano, precisamente dispostas de uma forma que afeta como o vidro interage com a luz. Cientistas de materiais modernos usam nanotecnologia semelhante para sensores ópticos, mas como os antigos artesãos romanos conseguiram isso sem microscópios ou uma compreensão da física de partículas, foi uma descoberta acidental ou eles tinham um método perdido de trabalhar com materiais no nível molecular. Se esse conhecimento existiu, por que foi esquecido? O Licurgo não é apenas um belo artefato. É uma evidência de que civilizações antigas podem ter experimentado tecnologia muito além do que lhes damos crédito. Se os romanos eram capazes de manipular a nanotecnologia, que outros feitos de engenharia do passado nós negligenciamos? Espalhados pelo terreno rochoso de Malta, sulcos paralelos profundos cruzam a terra como se carroças gigantes os tivessem esculpido na pedra. Esses chamados sulcos de carroças têm intrigado pesquisadores por séculos. Alguns são rasos, outros afundam quase 60 centímetros, e muitos levam direto para o mar. Quem os fez e por quê? As trilhas têm milhares de anos, mas não há evidências de veículos com rodas daquela época. Alguns acreditam que eram usadas para transportar enormes blocos de pedra, mas sua largura varia muito para carroças comuns. Outros sugerem que podem ter sido parte de um sistema avançado de irrigação ou transporte desgastado por séculos de uso. E então, há o detalhe mais desconcertante.
Alguns dos sulcos parecem continuar submersos, desaparecendo sob as ondas. Eles foram feitos antes do aumento do nível do mar ou uma civilização desconhecida os construiu durante um tempo perdido na história. Sem registros escritos e nenhuma explicação definitiva, os Malta Cart Ruts continuam sendo um dos mistérios mais inquietantes do mundo antigo. Símbolos estranhos e engenharia antiga são uma coisa, mas às vezes um artefato parece uma mensagem direta do passado. O Shigir Idol, uma estátua de madeira de 12.000 anos encontrada na Rússia, é a escultura de madeira mais antiga conhecida no mundo. Com mais de 5,2 metros de altura, foi esculpida em uma única árvore enorme de lariço, uma que já tinha pelo menos 150 anos quando foi cortada. Mas não é apenas sua idade que a torna extraordinária. O ídolo é coberto por marcações enigmáticas que parecem conter uma mensagem, uma que permanece indecifrada até hoje. As esculturas apresentam zigue-zagues, rostos humanos e padrões geométricos dispostos de uma forma que sugere que não eram apenas decorativos. Alguns pesquisadores acreditam que podem ser uma forma primitiva de escrita, uma tentativa de preservar o conhecimento antes do surgimento da civilização como a conhecemos. Mas se isso for verdade, então quem o criou e o que eles estavam tentando dizer? A idade do Shig-Idol significa que ele é anterior a Stonehenge, às pirâmides e até mesmo às primeiras cidades conhecidas. Isso sugere que muito antes da história registrada, alguém estava esculpindo mensagens na madeira, tentando se comunicar através de milênios. Mas foi um aviso, uma história, um código que ainda não quebramos. Seja o que for, o Shigir-Idol é a prova de que nossa compreensão das civilizações antigas ainda está cheia de lacunas. Lacunas que podem nunca ser totalmente preenchidas. Às vezes, as descobertas mais impossíveis são as mais simples. Um martelo não deveria ser chocante, mas quando um martelo é envolto em uma rocha que se acredita ter mais de 100 milhões de anos, ele se torna algo completamente diferente. Este estranho artefato, conhecido como London Hammer, foi encontrado no Texas em 1936. O cabo parcialmente fossilizado e a cabeça de metal composta de uma liga de ferro resistente à ferrugem foram selados dentro de calcário antigo. De acordo com a geologia convencional, a rocha deve anteceder a existência humana em milhões de anos. Como um martelo poderia estar preso em uma pedra tão antiga? Alguns sugerem que foi simplesmente uma concreção natural, um processo raro, mas possível, onde minerais se solidificam ao redor de um objeto ao longo do tempo. Mas outros argumentam que a composição do metal, 99% de ferro sem impurezas, sugere um nível de refinamento que não deveria ter existido há milhares de anos, muito menos milhões. Se este martelo realmente é tão antigo quanto a rocha que o cerca, então, ou nossa compreensão da história é profundamente falha, ou uma civilização desconhecida existiu no passado distante, uma que deixou para trás vestígios de tecnologia impossível. O London Hammer não é o único artefato de metal fora do lugar. Em 1974, perto de Aiud, Romênia, um estranho pedaço de alumínio em forma de cunha foi encontrado enterrado 9 metros abaixo da terra, ao lado de ossos fossilizados de mastodonte. A princípio, parecia um remanescente industrial moderno, mas testes metalúrgicos revelaram algo perturbador. O objeto era feito de uma liga de alumínio, um material que não foi desenvolvido até o século XIX. No entanto, ele foi enterrado em uma camada de sedimento, estimada em pelo menos 20 mil anos. O alumínio não ocorre naturalmente na forma metálica. Ele deve ser refinado usando tecnologia avançada. Então, como uma cunha de alumínio foi parar na Romênia pré-histórica? Alguns acreditam que podem ser os restos de uma civilização perdida, uma capaz de metalurgia muito antes da história registrar tais avanços. Outros vão ainda mais longe, sugerindo que se assemelha a uma peça de equipamento aeronáutico ou mecânico, levando a teorias selvagens sobre voos antigos ou mesmo algo extraterrestre. A cunha Aiud desafia explicações fáceis, seja uma evidência de uma civilização da qual nada sabemos ou apenas uma anomalia perdida no tempo. É um mistério que se recusa a desaparecer. Se os humanos estivessem fazendo experiências com metais avançados há milhares de anos, eles também poderiam ter aproveitado a eletricidade. A bateria de Bagdá, um jarro de barro de 2.000 anos encontrado no Iraque, sugere que eles podem ter esse pequeno recipiente contendo um cilindro de cobre e uma barra de ferro selada dentro com betume. Quando preenchido com um líquido ácido, como vinagre ou suco de uva, ele produz uma pequena carga elétrica. Mas por que uma civilização antiga precisaria de uma bateria? Alguns sugerem que ela era usada para a galvanoplastia, um processo que reveste objetos com finas camadas de metal.
Outros acreditam que ela tinha propósitos religiosos ou medicinais, possivelmente como um dispositivo de terapia elétrica inicial. Enquanto os céticos argumentam que o design da bateria pode ter sido uma coincidência, seus componentes são inegavelmente semelhantes às células galvânicas modernas. Se as culturas antigas entendiam a eletricidade, mesmo em um nível básico, o que mais elas sabiam? A bateria de Bagdá sugere a possibilidade de que algumas formas de tecnologia foram descobertas, usadas e então misteriosamente esquecidas, muito antes que a história as registrasse oficialmente. Alguns artefatos desafiam a explicação, não por causa de sua função, mas por causa do mistério que cerca seu propósito. Nas ruínas de Hattusa, a capital do antigo Império Hitita, fica um objeto diferente de tudo na região. Uma pedra verde polida, repousando no centro do que já foi um grande templo. Ela não corresponde a nenhuma outra relíquia hitita conhecida, e nenhuma inscrição explica por que foi colocada ali. Durante séculos, moradores e visitantes especularam que a pedra tinha um significado sagrado, com alguns até acreditando que era um presente dos deuses. A parte mais intrigante, ninguém sabe exatamente de onde veio a pedra. Ela não combina com a geologia ao redor, e não há registros de que os hititas transportaram um pedaço tão grande de mineral polido. Alguns pesquisadores sugerem que pode ter sido parte de um antigo culto de energia, usado em rituais destinados a aproveitar ou armazenar energia. Talvez algo semelhante ao que hoje chamamos de propriedades piezoelétricas. Outros acreditam que pode ter sido um objeto de origem celestial, possivelmente até mesmo um meteorito reverenciado pelos povos antigos. Teorias abundam, mas fatos são escassos. Tudo o que resta é um monólito assustador e silencioso, que continua a confundir aqueles que estão diante dele. Algumas descobertas parecem tão geograficamente impossíveis que ameaçam reescrever a história. A tigela Fuente Magna, encontrada perto do lago Titicaca, na Bolívia, é uma delas. À primeira vista, parece ser um simples recipiente de cerâmica, mas em sua superfície interna há inscrições que lembram muito a escrita cuneiforme suméria, uma escrita da antiga Mesopotâmia, a milhares de quilômetros de distância. De acordo com a história convencional, não deveria haver nenhuma conexão entre os sumérios e a América do Sul pré-colombiana. No entanto, este artefato sugere o contrário. Os símbolos da tigela foram estudados por vários pesquisadores, alguns dos quais argumentam que eles são uma forma de escrita proto-suméria. Isso levou a uma teoria controversa. Os antigos sumérios poderiam ter cruzado o Atlântico milhares de anos antes de Colombo. Alguns acreditam que isso aponta para uma conexão transoceânica esquecida, talvez evidência de rotas comerciais perdidas há muito tempo, ou uma civilização que antecedeu ambas as culturas e as influenciou. Os céticos argumentam que as gravuras são coincidências, ou que o artefato é uma falsificação moderna. Mas se for genuíno, a tigela Fuente Magna forçaria os historiadores a reconsiderar tudo o que achamos que sabemos sobre migrações antigas e conexões globais. À primeira vista, os dodecaedros romanos parecem mais arte moderna do que relíquias antigas. Esses pequenos objetos ocos e dodecaédricos foram encontrados por toda a Europa, da Grã-Bretanha à Hungria. Feitos de bronze ou pedra, eles têm furos precisamente moldados em cada face e pequenos botões nos cantos. Apesar de terem sido descobertos em dezenas de locais, ninguém sabe exatamente para que eram usados. Não há textos romanos conhecidos que os mencionem, e eles não parecem se encaixar em nenhuma categoria conhecida de ferramenta, arma ou objeto religioso. As teorias variam de instrumentos astronômicos a dispositivos de sinalização militar, ou até mesmo ferramentas para tricotar luvas. Alguns sugerem que eles podem ter sido instrumentos de medição usados para calcular distâncias ou ângulos. Seu tamanho varia, o que torna a padronização improvável, mas seu design é muito deliberado para ser puramente decorativo. A parte mais estranha, muitos foram encontrados em locais militares romanos e casas particulares, mas sua função permanece desconhecida. Se fossem dispositivos científicos, poderiam representar um campo perdido da engenharia romana que nunca foi documentado, ou eram parte de um sistema de conhecimento que desapareceu quando o Império caiu. Até que mais evidências surjam, essas relíquias geométricas bizarras continuam sendo um dos quebra-cabeças mais intrigantes do mundo antigo. Alguns artefatos se perdem no tempo, não porque foram destruídos, mas porque foram deliberadamente escondidos. A Pedra de Koshno, uma enorme laje coberta por misteriosas marcas de taça e anel, foi enterrada na Escócia por décadas, de propósito. Descoberta pela primeira vez no século XIX, esta pedra de 5.000 anos apresenta padrões circulares intrincados, alguns conectados por linhas, outros isolados. Os arqueólogos não conseguiam concordar sobre o que significavam. Alguns os viam como símbolos rituais, outros como marcadores de terra. E então havia aqueles que acreditavam que as esculturas eram algo mais preciso, um mapa estelar gravado em pedra. As marcações lembram constelações conhecidas, levando alguns pesquisadores a teorizar que a pedra era um mapa astronômico pré-histórico, uma maneira de rastrear movimentos celestes milhares de anos atrás. Outros especulam que as gravuras de taça e anel podem representar algo ainda mais estranho, uma forma antiga de comunicação, possivelmente até mesmo um registro de um sistema esquecido de conhecimento. Mas por que ela foi enterrada novamente na década de 1960?
1960. Alguns dizem que foi para protegê-la da erosão. Outros sussurram que os padrões na pedra levaram a perguntas desconfortáveis sobre o que as primeiras civilizações realmente entendiam. Se a Pedra de Cócno era um mapa das estrelas, quem a criou e por que seu conhecimento pareceu desaparecer. Se civilizações pré-históricas estivessem rastreando as estrelas, elas também poderiam ter sonhado em conquistar os céus. Dentro de uma tumba egípcia de 2000 anos, arqueólogos encontraram um objeto que não parece pertencer ao mundo antigo, uma escultura de madeira em forma de planador moderno. Ficou conhecido como o Pássaro de Saqqara, uma relíquia que alimentou debates intermináveis. Com suas asas aerodinâmicas delgadas e cauda vertical, ele se assemelha mais a um modelo primitivo de avião do que a um simples pássaro. Mas se isso é realmente o que parece ser, as implicações são surpreendentes. Alguns pesquisadores argumentam que o Pássaro de Saqqara era mais do que apenas uma escultura simbólica. Era um projeto. Testes modernos em réplicas mostraram que seu formato permite um voo estável, sugerindo que os antigos egípcios podem ter entendido os princípios da aerodinâmica muito antes dos irmãos Wright. Poderia ter sido parte de um experimento em voo inicial, ou mesmo um modelo em escala reduzida de uma engenhoca perdida em tamanho real. Os céticos afirmam que era apenas uma representação artística, talvez um brinquedo ou artefato religioso. Mas isso não explica por que sua forma é tão assustadoramente semelhante aos planadores modernos. Se os egípcios estavam experimentando o voo, para onde foi esse conhecimento? Foi abandonado, apagado ou simplesmente esperando para ser redescoberto? Algumas descobertas não apenas desafiam a história, elas a destroem. Nas profundezas do Templo de Hathor, em Dendera, Egito, uma estranha série de esculturas se destaca entre os hieróglifos. Ao contrário das representações egípcias tradicionais, esses relevos mostram formas bulbosas alongadas, com filamentos semelhantes a serpentes dentro, conectados ao que parecem ser cabos, e uma base que lembra uma fonte de energia. Para o olho destreinado, parece uma lâmpada antiga, mas a lâmpada de Dendera poderia realmente ser uma evidência de que os egípcios tinham conhecimento da eletricidade milhares de anos antes de ela ser oficialmente descoberta. Os estudiosos tradicionais descartam a ideia, alegando que as imagens representam uma cena mitológica, possivelmente ligada a histórias da criação ou práticas rituais. Mas a semelhança com componentes elétricos modernos é impressionante demais para ser ignorada. Alguns pesquisadores especulam que os egípcios podem ter usado técnicas primitivas de galvanoplastia, um processo que requer uma carga elétrica para dourar objetos com ouro. Se eles entendiam a eletricidade mesmo em um nível básico, é tão impossível imaginar que eles poderiam tê-la usado para iluminação em suas câmaras subterrâneas, onde tochas teriam deixado tetos manchados de fuligem, mas nenhuma foi encontrada. Se as esculturas de Dendera realmente retratam um antigo sistema de iluminação, então tudo o que pensávamos que sabíamos sobre a tecnologia antiga está errado. A lâmpada de Dendera continua sendo um enigma final esculpido em pedra, um desafio silencioso do passado, desafiando-nos a entender o que foi esquecido. É isso aí. Você acredita na existência de civilizações antigas avançadas? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.